Fala, meus jovens, tudo bom? Estou aqui para fazer um breve comentário sobre a prova da UES que acabou de acontecer, tá? Da primeira fase. A prova de História trouxe uma novidade, né? Não veio na prova a questão de História do Ceará, que é uma característica comum da prova da UES. A gente tem, dentro das 4 questões de História do Brasil, uma questão de Ceará, que nessa prova exatamente não aconteceu. A prova foi dividida de forma periódica, como é comum acontecer. Então, na prova de História do Brasil, a gente teve uma questão de Brasil colonial, processo de ocupação do Brasil. A gente teve uma questão sobre processo de independência ali no Brasil Império, tá? A gente teve uma questão sobre Brasil República e a parte mais recente da República com Era Vargas. Na questão da prova de História Geral, a gente vai ter as questões clássicas, Grécia e Roma, caiu uma questão clássica sobre Guerra do Peloponeso, caiu a questão sobre transição da Idade Média para a Idade Moderna, abordando o Renascimento, que há muito não caía nas provas da UES na primeira fase. A gente teve uma questão sobre a lembrança, tá, dos 90 anos do Estado nazista, ok? Então veio uma questão falando sobre a questão semita e a política do Estado nazista, questão semita bem trabalhada nesses últimos dias, nessas últimas semanas, por conta do que está acontecendo em Israel, Palestina, e aí os 90 anos do Estado nazista. E caiu a questão que, particularmente, entendo que é a questão mais difícil da prova de História, tá? Uma questão específica, um recorte muito específico sobre a Rússia no século XIX, sobre o czarismo e a transição do século XIX para o século XX, a família Romanov, a dinastia Romanov, que é muito significativa na história da Europa, a ponto de ter até uma minissérie na Netflix só sobre os Romanov, mas era uma questão muito específica. Cabia aí o aluno ele ter feito uma leitura bem detalhada sobre essa transição do período monárquico russo. Ademais, a prova veio dentro do esperado, com essa quebra da história do Ceará, e sempre a UES traz uma questão específica, tá? Na nossa primeira fase, esse ano foi sobre Rússia, tá? Então, análise aí da nossa primeira fase da UES na prova de História. Obrigado!